Galera do primeiro ano, professor Vanks na área para efetuar a correção de sua prova de física. A sua primeira questão traz a seguinte situação. Considere os satélites artificiais A e B que orbitam ao redor da Terra. O raio da órbita de A, é 4 vezes maior do que o raio da órbita de B. Sabe-se que o período de A é de 30 dias. Determine o período de rotação de B. Isso aqui nós vamos poder resolver através da terceira lei de Kepler, que mostra-nos uma constante envolvendo períodos e raios. Então eu vou fazer aqui a terceira lei de Kepler, eu vou usar período ao quadrado de A sobre seu raio ao cubo, igual ao período ao quadrado de B sobre seu raio ao cubo. Isso aqui deixou de ser física a partir desse momento e passa a ser matemática básica. Então vamos lá. 30 ao quadrado sobre 4RB ao cubo igual ao período que eu quero dividido por RB ao cubo. Você observou que eu substituí aqui no A? Para poder cancelar, né, moçada? A gente precisa fazer isso. 30 ao quadrado é 900. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, dá 64. RB ao cubo, período ao quadrado, RB ao cubo. Nesta igualdade de frações eu posso cancelar os dois raios. Eu vou ficar com 900 sobre 64 igual ao período de B ao quadrado. Eu posso trocar esse expoente do B pela raiz quadrada. Ó. Olha aqui, ó, raiz quadrada de 900 sobre 64 igual ao período de B. Qual é a raiz quadrada de 900? 30. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. Então, quando você encontra lá uma raiz de 900 sobre 64 e divide 30 por 8, você vai encontrar 3,75. Então, o período de B seria de 3,75 dias. E a sua primeira questão seria a resposta à letra A. Na questão de número 2, amigos, ele traz o seguinte. Kepler, de 1571 a 1630, foi a época que ele viveu. Esse astrônomo alemão desenvolveu seus estudos, levando em consideração as ideias defendidas por Copérnico. De forma brilhante, estabeleceu 3 leis sobre o movimento dos planetas, nos abrindo caminhos para avançar no estudo da astronomia. A respeito do estudo de Kepler, analise. 1. No sistema solar, os planetas giram em órbitas circulares definidas ao redor do Sol. Quando Kepler faz o enunciado de suas leis, ele cita circulares? Não, ele cita órbitas elípticas. 2. O que diz o item 2? A velocidade que um planeta do sistema solar executa ao redor do Sol é constante, porém, os planetas mais próximos ao Sol apresentam períodos menores que os planetas situados numa posição mais distante. Meus amigos, uma das leis de Kepler traz para nós exatamente esta relação. Quando os períodos e os raios são diretamente ligados a esse comportamento. Quando você tem no comportamento do planeta ao redor do Sol posições mais próximas a este, você está no periélio. Quando você está mais distante, você está no afélio. O que é que acontece aqui? A velocidade no periélio é menor do que a velocidade no afélio. Então, não é velocidade constante, como ele está citando aqui. Isso aqui é falso. 3. O quadrado do período de revolução é proporcional ao raio médio de sua órbita. É correto afirmar, portanto, que quanto mais distante o planeta estiver do Sol, mais tempo levará para completar sua translação. Certo. Então, desses 3 itens, apenas o item 3 é verdadeiro. Você iria marcar na nossa questão de número 2 a letra D. Ok? Vamos lá. Questão 3. Considere o raio médio da órbita do planeta Wilenowski em torno da estrela Isis igual a raiz cúbica de 16. O raio médio de Wilenowski é igual a raiz cúbica de 16 do raio médio do Kakolovsky. Pronto. Sabe-se que o período de Kakolovsky é de 9 meses. Qual o período de Wilenowski? Vanks, pelo que eu entendi aqui, a lei de Kepler, ela serve para esse tipo de situação, sem dúvida, a terceira especificamente, né? Então, como é que você faria aqui, ó? Período de Wilenowski ao quadrado, raio de Wilenowski ao cubo. Período de Kakolovsky ao quadrado, raio de Kakolovsky ao cubo. Deixou de ser física, né, Vanks? Deixou, agora é matemática básica. Eu tenho esse moço? Não, eu estou procurando. Quanto é o raio dele?
é a raiz cúbica de 16 vezes o raio de C. Tudo isso elevado à terceira. Quanto é o período de Kakolowski? 9 ao quadrado sobre RC ao cubo. Quando você fizer esse moço aqui elevado ao cubo, o índice 3 da raiz será eliminado com o expoente 3 da expressão. Então, você vai ficar aqui, ó, TV ao quadrado sobre 16 vezes RC3 igual a 81 sobre RC3. Cancele os raios, porque eles estão nas mesmas posições das frações e com os mesmos valores. TV ao quadrado sobre 16 igual a 81. Você vai passar esse 16 multiplicando, você vai ficar com 81 vezes 16. Não faça esse cálculo. Como assim não faça esse cálculo? Não. Você vai poder usá-lo assim, ó. Presta atenção. Troquei o 2 pela raiz. Não precisa fazer 81 vezes 16. Como eles são multiplicados, você pode fazer a raiz de forma isolada. Quanto é esse quadrado de 81? 9. Quanto é esse quadrado de 16? 4. 9 vezes 4? 36. Então, o período aqui de Wilenowski, 36 meses é o tempo que ele gasta para completar o seu período de translação em torno da estrela Ísis. Você ia marcar a questão 3, letra C. Muito fáceis essas questões envolvendo gravitação universal e as leis de Kepler, tá? O que você precisa é somente matemática básica. O planeta Acolhimento possui 2 satélites. O satélite Tolerância, que se move com um raio de 4.000 metros e que possui um período de 1.000 dias. E também tem o satélite Respeito, que tem sua órbita circular com raio de 2.000 metros. Vou colocar mais um zero aqui no raio do primeiro. 2.000 metros. E ele quer saber qual é o seu período. Vamos, mais uma questão de terceira lei de Kepler. Mais uma, moçada, para você aproveitar, né? Então aqui, ó, período de tolerância ao quadrado sobre raio da tolerância ao cubo, igual o período de respeito ao quadrado sobre o raio do respeito ao cubo. Novamente, somente substituição de fórmulas. Você me desculpe, se você tiver errado isso aqui, depois de tantos exercícios que nós fizemos, você merece um puxão de orelhas. Então vamos aqui. Vamos lá no período do satélite tolerância. Qual é o período dele? 1.000. No lugar de 1.000, pessoal, eu vou escrever 1 vezes 10 à terceira, tudo bem? Trabalhar com potência é mais fácil, ó. Quanto é o raio dele? 4.000. Como é que você vai fazer, Vanks? 4 vezes 10 à terceira. Porque facilita você trabalhar com números na forma de potência de base 10 do que você trabalhar com números muito extensos. Quanto é o raio do nosso satélite Respeito? 2.000. Você vai fazer como? 2 vezes 10 à terceira. E só um instante, pessoal, desculpe. Ele está perguntando o período do satélite, você não conhece. Essa informação que eu tenho aqui é do raio, desculpe. Então aqui vai ficar o período do satélite respeito ao quadrado sobre, aí sim, quanto é o raio? 2.000. 2 vezes 10 à terceira ao cubo, ok? Fizemos a retificação, obrigado por sua compreensão. Então vamos aqui. 10 à terceira ao quadrado vai ficar 1 vezes 10 à sexta. 4 à terceira é 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. 10 à terceira elevado à terceira, você faz a multiplicação dos expoentes. 3 vezes 3, 9. Igual ao período do satélite respeito ao quadrado sobre 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, 8. 10 à terceira, 10 à nona. Vanks, o que é que eu faço agora? Tente simplificar o que for possível, amigos. Ó, esse 10 à nona com esse 10 à nona. Eu vou ficar com 10 à sexta sobre 64, período ao quadrado sobre 8. Cabe mais alguma simplificação? Cabe. Qual? 64, amigos, dividido por 8 dá 8. E o 8 por 8 dá 1. Então, nós ficamos aqui com 10 à sexta sobre 8 igual a TR ao quadrado. Eu vou trazer isso para cá, tá? Vou colocar bem aqui. Vamos ficar com 1 milhão. 6 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 8. Igual ao período ao quadrado. Se eu pego 1 milhão, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e divido isso por 8, eu vou encontrar 125 mil. R$ 125.000, tá? Eu vou fazer a raiz quadrada de 125 mil. Bom, quando eu faço a raiz quadrada de 125 mil, eu encontro 353,5. 353,5 dias. Como ele pediu o valor aproximado, o mais próximo de 353,5 é a letra D, 353. Na questão de número 5, ele diz assim: um planeta hipoteticamente descoberto possui como característica uma massa que massa é o triplo da Terra. Então, a massa do planeta que eu achei é 3 vezes a massa da Terra. O seu diâmetro é 6 vezes maior do que o do planeta Terra. Então, o raio desse planeta é 6 vezes o raio do planeta Terra. Adote G igual a 6,7 vezes 10 a menos 11. Isso aqui você não vai precisar, mas o autor quis colocar, para saber quanto que vale a gravidade nesse planeta, sabendo que a da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos relembrar as nossas aulas. Como é que eu faço para calcular a gravidade do planeta? Constante G vezes m dividido pelo raio ao quadrado. O que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer ela do planeta. Do planeta vai ficar constante G, eu não preciso nem colocar o número, não há necessidade. Se você fizer isso aqui para a Terra, você já sabe que essa expressão toda dá 10, então não precisa você ficar fazendo cálculo. Olha aqui, ó. Então vai ficar G, quanto que é a massa? 3 vezes a massa da Terra. Quanto que é o raio? 6 vezes o raio da Terra. Isso aqui é elevado ao quadrado. A gravidade nesse planeta, meus queridos amigos, vai ser como? Vai ficar 3 vezes GMT. Eu coloquei só o número na frente para questão de organização, tá? E vou arrumar esse G também, que está muito feio. 6 ao quadrado, 36. Vezes RT ao quadrado. Preste atenção. O que é isso bem aqui? GMT-RT ao quadrado é a gravidade na Terra. Quanto que vale essa expressão? 10. Então, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente simplificar e fazer a conta. Por exemplo, 3 e 36, 3 por 3 dá 1, 36 por 3 dá 12. Então, quanto é que vai ser a gravidade nesse planeta? Vai ficar 10 dividido por 12. 10 por 12, Vanks, quanto que dá isso? Quando eu pego 10 e divido por 12, eu encontro 0,83. Beleza? Letra A, na questão de número 5, essa aqui é a resposta que você teria que ter marcado. Na questão de número 6, ele diz assim: a lei da gravitação universal de Newton, vamos relembrar? Newton explicou para nós de maneira muito clara que os corpos se atraem na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. A fórmula matemática é constante gravitacional, massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2, dividido pelas distâncias que o separam, a distância que o separa é elevada ao quadrado, tá? Inversamente proporcional ao quadrado da distância, diretamente proporcional ao produto de suas massas. Aí ele fala que existem dois corpos M1 e M2, com as massas já definidas sem valores, mas com expressões, M1 e M2, e a distância para esses dois corpos é D. Aí ele fala assim: de acordo com a lei da gravitação universal, se a distância for quadruplicada. Pessoal, quando você pega a distância e quadruplica, o que era D passa a ser quem? 4D. Não acredita, é só isso? Só, amigo, só. Você vai fazer assim, ó. F' vai ser quem? G, M1 e M2. O G é uma constante, não muda. As massas também não mudam. Qual é que vai ficar aqui? 4D ao quadrado. Cuidado, não esqueça de colocar que essa estrutura tem que ficar onde? Essa estrutura tem que ficar dentro do parênteses. Então, vai ficar assim, ó. F' vai ser G, M1, M2 sobre 16D ao quadrado. Eu vou circular aqui, olha para cá, um detalhe. Quem é esse moço aqui? Vanks, GM1, M2D ao quadrado é o F. Exatamente, é o F. Então, meu F' é a força anterior dividido por 16. Ele é 16 vezes menor. Lembre-se que quando a gente fica mais distante, a força de atração reduz. Então, qual seria a nossa resposta? Que você vai dizer que a força é 16 vezes menor do que o valor original. Marcaríamos a letra D de dado. Lá na questão 6.
Para a questão 7, ele traz o seguinte: dois corpos cujas massas são 300 quilogramas e o outro 1.200 quilogramas estão afastados 3 quilômetros. A gente sabe que as distâncias têm que ser dadas em metros, então aqui vai ficar como? 3.000 metros. E eu não vou usar 3.000. Escreva na forma de potência, 3 vezes 10 a terceira, tá bom? Facilita seu cálculo. Antes eu usei 3.000, ficou grande a conta, mas deu certo. Ótimo. E o G, a gente já sabe, é 6,7 vezes 10 a menos 11. Não precisa nem anotar, você precisa saber isso aqui. É obrigatório saber isso. Como é que eu faço? G, M1, M2, distância ao quadrado. Pronto, só isso aqui, ó. Deixou de ser física, como você costuma dizer, né? Já deixou de ser física. Isso aqui é matemática básica. Então vamos lá. 6,7 vezes 10 a menos 11. 300 você vai escrever como? Para facilitar a sua vida. 3 vezes 10 ao quadrado. 1.200 você vai escrever como? 1,2 vezes 10 à terceira. 1,2 vezes 10 à terceira. Tudo para fazer uma conta menor. Distância, 3 vezes 10 à terceira, elevado ao quadrado. Ficaremos com, eu vou fazer a conta aqui só com os números 6,7, tá? Vezes 3, vezes quem? Vezes 1,2. Isso aqui vai me dar 24,12. 24,12. As potências, eu vou repetir a base 10 e vou trabalhar com os expoentes, veja. Menos 11 com mais 5, fica menos 6. 3 ao quadrado é 9, 10 à terceira com expoente 2 se multiplica, fica 10 à sexta. Um erro clássico, querer eliminar o 10 a menos 6 com 10 à sexta. Não é assim. Você joga esse aqui para cima com sinal trocado. Você vai dividir 24,12 por 9. Você vai pegar 24,12, vai dividir por 9, você vai colocar lá 0,155, tá? Então, você vai pegar o 24,12, 24,12 e dividi-lo por quanto? 9. Desculpa aqui, vai dar 2,68. 10 a menos 6, passa o outro 10 a menos 6. Qual vai ser a sua resposta? 2,68 vezes 10, junte os dois expoentes na soma, porque é multiplicação. Vai ficar vezes 10 elevado a quanto? Menos 6 com menos 6? Menos 12. Resposta da questão 7, letra B de bola. Questão de número 8. De acordo com a lei da gravitação universal, se a distância entre dois corpos for triplicada, o que é que acontece com a força? Pessoal, isso aqui é resposta direta. Olha, G, M1, M2 sobre distância ao quadrado. Isso aqui é o basicão, né? É a lei da gravitação universal. O que é que ele disse? Distância triplicada. Então, o D passa a ser quanto? 3D. Então, como é que vai ficar a nova força? G, M1, M2. Ah, não precisa colocar o 6,7 vezes 10 a menos 11. Claro que não. Ó, eleva o quadrado. Como é que vai ficar? F' vai ser G, M1, M2. Aqui embaixo, 9D ao quadrado. Quando você circular aqui, o que eu estou fazendo, quem é esse moço? Vanks, esse moço é o F. Pois não. É isso mesmo que eu quero. O que é que aconteceu com a sua força? A minha força original, F, foi dividida por 9. Então, ela é 9 vezes menor ou nono da força. Qual seria a resposta? Letra E. Dividir por 9 é dizer que ela é 9 vezes menor ou que é um nono do valor original. Resposta 8, letra E. Já na questão de número 9, ele fala da Lua e da Terra no processo de atração, obviamente. Está aqui a Terra, está aqui a Lua, sem escala, está aqui a distância entre elas. A intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Tá. F. Se a massa da Terra fosse quadruplicada, presta atenção. Terra quadruplicada, então vai ficar como? 4 vezes a massa da Terra. E a massa da Lua fosse reduzida para metade, a massa da Lua dividido por 2. O que é que ia acontecer com a nova força? Vamos ver. De novo, gravitação universal. F igual a G, M1, M2 sobre distância ao quadrado. Eu vou tirar esse 1, vou colocar T de terra. Vou tirar esse 2, vou colocar L de lua. Pronto. Lá vem o Vanks, aquele papo. Deixou de ser
física e passou a ser matemática básica. Muito bem, Mariazinha. Você já entendeu o meu recado. F' vai ser G vezes. O que aconteceu com a massa da Terra? Ficou 4 vezes maior. E a da Lua? Ficou dividida por 2. Sobre a distância. O que aconteceu com a distância? A distância foi reduzida à quarta parte, ou seja, a nossa distância ficou D sobre 4. Tudo isso elevado ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos lá. F' vai ser igual a... Você pode simplificar o 4 com 2 aqui, ó. Vai ficar 2 vezes GMT vezes ML sobre D ao quadrado sobre 4 ao quadrado, 16. Vanx, o que você vai fazer? Bom, uma divisão de frações, o que a gente pode fazer é multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Tá? É como se eu tivesse uma estrutura como essa aqui, ó, 2 vezes GMT vezes ML. O que é que vai acontecer aqui? Vezes 16 sobre D ao quadrado. A minha força nova vai ser 2 vezes 16, 32, GMT, ML, sobre quanto, moçada? Distância ao quadrado. Dá para você visualizar que a força F' vai ser 32 vezes a força F. Resposta da questão 9, teríamos a letra E. E para finalizarmos a sua avaliação, aqui diz, o planeta Amizade, que orbita em torno da estrela Compreensão, tem período orbital de 1 ano. Se o planeta Caridade tem orbital 3 vezes maior, qual será o tempo aproximado necessário para que esse planeta complete uma volta em torno da estrela Compreensão? Então vamos lá. Aqui o planeta Amizade, ele orbita com um período de 1 ano. Então, período de amizade, 1 ano. O planeta Caridade também orbita esta estrela Compreensão, tem um raio 3 vezes maior do que ele. Ó. Se o planeta Caridade tem um raio 3 vezes maior, então o raio da amizade que eu não sei quanto que é, mas eu sei que o raio de Caridade é 3 vezes ele. Ele pergunta qual vai ser o tempo aproximado para que esse planeta, no caso a Caridade, dê uma volta ao redor da estrela Compreensão. Voltamos a quem aqui? Voltamos à terceira lei de Kepler. Período de A ao quadrado sobre raio de A ao cubo. Período de C ao quadrado sobre raio de C ao cubo. O que é que ele quer? Ele quer o período de C. Deixamos de lado qualquer tipo de preocupação e fazemos isso aqui de forma direta. Vamos lá. Quanto é o período do planeta Amizade? 1 ano, 1 ao quadrado. Seu raio, RA, só isso. Quanto é o período do planeta Caridade? Não sei, eleva ao quadrado. E o seu raio? O seu raio é 3 vezes o raio de A. Não justifica ter errado exercícios tão simples. Tão simples depois de ter feito tantos exercícios. É porque se você não tiver acertado, é porque você andou brincando. Então vamos lá. 3 a terceira, 27. 3 a terceira, 27. Vezes RA a terceira. Tá? Vezes RA a terceira. O que você vai fazer aqui? Você vai cancelar e vai cancelar. O que é que sobrou aqui? 1 sobre 1 igual a TC ao quadrado sobre 27. Ao multiplicar ao quadrado, você vai ficar com a raiz de 27. Quanto é que vai dar aproximadamente a raiz de 27? A raiz de 27 vai dar aproximadamente 5,1 anos. 5,1 ano. A sua alternativa seria a letra C. Valor de 5 anos aproximadamente. Porque ele pediu o valor de tempo aproximado, ok? Bom, com isso a gente fecha a correção de sua prova de física. Eu espero que você tenha tirado um 10. Tchau.